Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos nesta manhã, nesta quarta-feira na nossa sala. Esse momento nós vamos estudar a nossa lição. A nossa lição de hoje é a lição de quarta-feira, a criação, o sábado e o tempo do fim. Tá? Nós vamos descobrir através da leitura da palavra de Deus nesta manhã a importância da criação, de nós sermos criacionistas, crer na origem de todas as coisas como criação por Deus. O sábado, que identifica de uma forma muito bem clara que a criação, tudo foi feito de forma muito bem planejada, tá? E Deus é o originador, o planejador e o executor de toda a criação, tá? E o tempo do fim, então são 3 pontos importantes que nós vamos destacar aqui nessa nossa lição. Convido você a orar comigo neste momento e vamos pedir a Deus a sua bênção para o nosso estudo. Querido e amado Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós, pela Tua graça, vamos abrir a Tua palavra, vamos estudar a Bíblia e por isso invocamos em nome de Jesus ao bom e santo Espírito do Senhor, que tem sido nosso professor todos os dias, e nós o pedimos mais uma vez que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. A criação, o sábado e o tempo do fim, queridos, é a base do nosso estudo de hoje, Apocalipse capítulo 14, versos 7, 9 e 12. Tá? E nós vamos tirar aqui uns pontos importantes para a nossa reflexão através desta mensagem que nós temos para hoje. Tá? Muito bem, como nós já temos estudados em lições anteriores, através desse nosso guia de estudo, nós temos, ao abrir a palavra de Deus, aprendido que a criação, todas as coisas foram criadas por Deus, e o capítulo 14 de Apocalipse, o verso 7, chama a nossa atenção para adorá-lo, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Okay? Então, até aqui está muito bem claro, tá? Deus, ele tem nos iluminado e nós temos aí aprendido que ele é o nosso Criador, tá? E é a ele que nós devemos adorá-lo, porque ele criou todas as coisas, ok? Muito bem. Nós também, queridos, temos aprendido através da palavra de Deus que o sábado do 7º dia da semana literal, ele foi apresentado pelo próprio Deus desde lá da criação, quando ele terminou no capítulo 2 de Gênesis, quando ele tudo havia terminado, tá? Na sexta-feira, então ele criou o sábado como um dia memorial da criação, um dia de repouso, um dia de descanso, tá? Ele santificou, Deus santificou e abençoou o 7º dia, ok? Muito bem. Então, queridos, nós podemos ver que não foi o primeiro dia, nem o segundo, o terceiro dia, o quarto, quinto ou sexto dia que Deus abençoou, santificou, e descansou, mas sim foi no 7º dia, o sábado, tá? E o sábado é o memorial da criação. Então, quando você abre a sua Bíblia e você, em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, como nós já estudamos várias vezes, o texto faz questão, de mostrar para nós que a mensagem, essa mensagem eterna que precisa ser pregada em todo o mundo, todas as tribos, nações, línguas e povos, chama a nossa atenção nestes últimos dias para que nós, ao ouvirmos e a também pregarmos esta mensagem, como diz o anjo, como diz o texto, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Então, veja, queridos, que este evangelho, esta mensagem, ele está no singular. É uma mensagem única, uma mensagem eterna. Uma mensagem, queridos, que desde os tempos eternos, quando ainda nada existia,
Os céus e a terra não tinham sido ainda criados, muito menos a nós. Então, esta mensagem já era eterna. Por quê? Porque Deus iria criar todas as coisas, inclusive nós seríamos criados, depois nós iríamos pecar, e então, queridos, por causa da nossa escolha, né, em quebrar a aliança de Deus pela nossa liberdade, decidimos quebrar o concerto, a aliança com Deus, tá? E então sofremos as consequências do pecado, que era a morte eterna. Então, Cristo Jesus já havia planejado a nossa redenção, a nossa salvação, mesmo antes de nós viermos a ser criados. Por isso, essa mensagem é eterna. Deus já havia planejado a nossa redenção, tá? Então, queridos, a mensagem do anjo é que este evangelho, esta mensagem, tá, é eterno, chamando a atenção a todos, né, para a hora do juiz. É chegada a hora do juiz, temer a Deus, né, e adorá-lo, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Tá? Por isso ela é uma mensagem eterna. Tá? Não é qualquer mensagem, é uma única, uma mensagem singular. Muito bem. Então, queridos, ali em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7, quando chama a nossa atenção para adorá-lo, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, nos dirige a nossa atenção para Êxodo capítulo 20, né? Verso de 1 a 17, onde nós encontramos ali o decálogo sagrado, os 10 mandamentos, e entre os 10 mandamentos nós encontramos ali o sábado, nos chamando também para descansar, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? E ele descansou, abençoou e santificou o dia 7º. Então, queridos, nós encontramos inserido em Apocalipse capítulo 14, né, no verso 6 e 7, ali, óbvio, chamando a nossa atenção a respeito do 7º dia, o sábado do Senhor, né, que é um dia memorial da criação. Muito bem. Também aqui, queridos, o tempo do fim. A criação, o sábado e o tempo do fim. Em Apocalipse, no capítulo 9, no capítulo 14, verso 9, na verdade, então, queridos, é um apelo, na verdade, esse verso é um apelo para nós não adorar a besta, nem a sua imagem, e não receber a sua marca, né, ou o seu sinal na testa ou na mão direita, tá? Então, o verso 9 nos apela a termos muito cuidado, né, para não aderirmos, né, à adoração à besta. E o que é a adoração à besta? A adoração à besta é nada mais, nada menos do que o contrário, o inverso da adoração a Deus. Quando eu deixo de adorar a Deus, quando eu deixo de obedecer os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do 4º mandamento que está inserido na sua lei, tá? Na lei moral, então eu tomo a decisão, tá? De não adorar a Deus e nem guardar o seu santo sábado, mas guardar um outro dia, tá? Propriamente o primeiro dia da semana, o domingo. Então, eu estou adorando, claro, o inverso, deixando de adorar a Deus e adorando a besta. E o que é a besta? A besta é um sistema, tá? Nesse contexto aqui, é um sistema religioso, né, que se levanta contra Deus e a forma de adoração a Deus, chamando a atenção para a sua própria obediência. Então, é um sistema religioso, tá? É uma religião, uma igreja, tá, que ela deixou de obedecer os mandamentos de Deus, adorá-lo a Deus, para adorá-lo a si mesmo, adorá-lo o seu próprio poder. Tá? Então, nós encontramos inseridos na palavra de Deus, queridos, não uma outra
forma de compreender esse sistema religioso, tá? Que chama a adoração a si mesmo, tá? É um sistema, um poder grandioso que, sabe, que atrai praticamente fiéis e adeptos de todo o mundo, né, para a sua adoração. E óbvio que a Igreja Romana, né, ela se enquadra exatamente aqui nesse texto ensinado da Palavra de Deus, que tem um poder unificado, né, com um sistema religioso e também um poder político, tá? E então, queridos, como diz Apocalipse 18, verso 4, Deus tem um povo muito, muito sincero, ali dentro, inserido nesse sistema religioso que Deus está dizendo, sai dela, povo meu. Tá? Aqui Deus não está dizendo que vamos dizer assim, uma religião com o seu povo, né, que é a besta, mas é o sistema, tá? Poderio que, além de atrair, obriga a todos a obedecer os seus próprios ensinamentos. Então, é nesse contexto aqui que a Bíblia está chamando da besta, e nós devemos tomar cuidado para não nos enquadrarmos na forma da sua adoração e também, né, sermos aí marcados com a sua marca na mão direita ou na testa. O que significa isso, na mão direita ou na testa? Então, esse poder, esse sistema religioso, tá, num futuro breve, nos últimos, né, no tempo do fim, e o tempo do fim não é outro senão esse que nós já estamos vivendo, ela, queridos, ela irá unificar totalmente o seu poder religioso com o poder político, tá? E forçará, não é simplesmente uma atração, mas forçará todos, tá, a guardar um dia que ela própria separou, um dia da semana, e esse dia é o domingo, primeiro dia da semana, tá, obrigando todos a guardar esse dia. Então, quando eu tomo a decisão de deixar de guardar o mandamento de Deus, que está na sua lei, o sábado do sétimo dia, para poder guardar esse dia que é uma observância pagã ordenada por esse sistema religioso. Então, queridos, desta forma eu estou aí pegando a sua marca, tá? Decisão a gente toma por aqui, a gente toma, né, na nossa mente. Então, quando eu tomo essa decisão, tá? Quando foi imposto realmente por lei que todos têm que guardar esse dia, então se eu tomar essa decisão, tá? Deixar de guardar, de quebrar a aliança, quebrando a aliança de Deus, deixar de guardar o mandamento de Deus para guardar o mandamento oferecido pelo homem, né, que é a observância do domingo, então eu estou aderindo a esta marca, ok? Na mão direita, a mão direita é símbolo de trabalho, tá? E quando eu deixo tudo, paro tudo no primeiro dia da semana, no domingo, tá? Deixando sabe, obedecendo rigorosamente esse dia, não fazendo nada, não, sabe, não exercendo nenhuma função, então eu estou aí recebendo a marca também na mão direita, que é símbolo de trabalho. Eu estou cessando tudo, parando tudo neste dia, por ordenança do sistema religioso, né? E então eu estou recebendo a sua marca. Então, por isso o texto aqui deixa claro que nós devemos tomar muito cuidado, tá? Para não deixar de obedecer a Deus e a sua lei e os seus mandamentos, para obedecer à lei do homem. Né? A lei do homem, quando eu estou falando aqui, é nesse contexto, né, do sistema religioso obrigando a guardar o primeiro dia da semana como se fosse o sábado do Senhor. Tá? É nesse contexto que nós não devemos, a palavra de Deus diz assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tá? E no capítulo 12, no capítulo 14, verso 12 de Apocalipse, queridos, aqui o texto descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Tá?
Então, Deus tem um povo nesta terra, um remanescente nesta terra, tá? Que, pela graça de Deus, tem se esforçado para guardar os mandamentos de Deus, tá? E a fé de Jesus. Tá? O que é a fé de Jesus? É uma fé, queridos, que ainda que eu tenha que sofrer, quem sabe, perseguições ou conflitos por decidir guardar os mandamentos de Deus, obedecer a Deus, em vez de guardar o mandamento de homem, né? O dia que foi separado pelo homem. Então, queridos, essa é uma fé que eu estou disposto, né, a seguir a Jesus. Essa é a fé de Jesus. Tá? E Deus está chamando você para fazer parte deste povo, tá? Para fazer parte deste remanescente, tá? Para poder guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos do Decálogo Sagrado, e pela fé, né, pela fé de Cristo Jesus. Muito bem. Então, queridos, que realmente Deus possa nos ajudar, que nós venhamos a compreender de forma assim muito bem clara, à luz da palavra de Deus, e fazermos aí a escolha, né? Como diz Malaquias capítulo 3 e o verso 18, outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, queridos, no tempo do fim, e é o tempo que nós estamos vivendo, tá? Esse momento, através do Evangelho Eterno, tá? Apenas 2 grupos restará, tá? Um grupo que serve a Deus e guarda os seus mandamentos, e um grupo que decidiu não guardar os mandamentos de Deus, tá? Infelizmente, decidiu seguir o seu próprio caminho, os seus, sabe, as suas próprias intenções, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha você aí um ótimo dia, que Deus esteja guiando a sua vida através da sua palavra, por meio do Espírito Santo, tá? E até logo, até a nossa próxima lição. Nós teremos outra amanhã, uma lição que é muito importante. Você é o meu convidado à nossa Sala da Esperança. Um abraço a todos e até logo.